Meninos, meninas, travestis e marcianos, aqui é o Sumpa e você está no escurinho do cinema. Qual o filme de hoje? Artemis Fowl. Você conhece? Sabe o que é engraçado? São 8 livros. Não é tão famoso quanto Harry Potter aqui no Brasil. Você pergunta pra alguém quem é Artemis Fowl, ninguém sabe. Artemis Fowl é uma série de 8 livros, já tem quase 20 anos, ele veio na esteira do Harry Potter, e o personagem pode ser considerado uma espécie de anti-Harry Potter. Por quê? Porque se o Harry Potter quer ser uma boa pessoa, o Artemis não quer. Ele simplesmente quer roubar o ouro das fadas e recuperar a fortuna da família dele. Toda aquela questão de heroísmo, toda aquela questão de bondade, morre. Basicamente, a quest do primeiro livro, que é de onde essa história do filme foi baseada, é que ele descobre o reino das fadas. Eu acredito em fadas. Acredito. Sequestra a policial Holly Short e faz com que ela dê dinheiro para ele. Ele tenta fazer de todas as formas que ela dê o dinheiro para que ele recupere a fortuna da família dele. Afinal de contas, o pai morreu, a mãe é uma completa de uma maluca que simplesmente não fica nem perto dele. E ele tá livre para fazer o que ele quiser no mundo. E ele decidiu que seria um gênio do crime. E no livro o garoto é. No filme, talvez não. Você não vê tantos lampejos de inteligência do garoto. Não é um filme ruim. Só que... falta isso mesmo. Falta frieza do personagem. Falta crueldade desse personagem. Que ele não é uma pessoa bonzinha. Ele não é amigo de ninguém. Só que no filme você vê a história do papaizinho que some, com uma fadinha que sequestra, e depois você tem a descoberta do mundo das fadas, toda uma confusão em que prende o personagem e as fadas dentro do universo do terreno da mansão dele, e essa é a história. É interessante você pensar que não é ruim. Eles não querem ser grandiosos, eles não estão tentando nem ousar. Eles só estão contando uma historinha de um filhinho que está com o coração partido porque o papai sumiu, e ele que vai fazer tudo o que for necessário para poder salvar o papaizinho. Mesmo que isso não seja Artemis Fowl, mesmo que por mais que o Colin Farrell seja um bom Artemis Fowl Sênior, no livro o pai está morto. Então você vê uma série de diferenças e amenizações que surgem para poder ter um filme da Disney, né? Porque afinal de contas, não é da Warner, é da Disney. Então, a Disney tem de ter personagens que são bons, carismáticos e que querem ajudar o próximo. Aí é justamente o momento em que você embanana o personagem, porque se fosse um filme de qualquer outro personagem, isso teria funcionado muito bem. Só que Artemis Fowl não tá nem aí pra ninguém, é um garoto de 12 anos frio, que perdeu tudo que tinha, e quem perde tudo não tem pra onde voltar e não se importa, sabe? Toda a questão do meu papai tá preso, e isso, e um plano que no final das contas até funciona, só pra dizer que ele é um gênio do crime, porque no final das contas ele tava manipulando até a vilã do filme. É interessante ver como a Judy Dench coube nessa história. Ela é uma boa atriz para um filme mais rebuscado, né? Kenneth Branagh também, o diretor desse filme, ele poderia ser mais ousado. Ele é shakespeariano, Deus do céu. Ele é um diretor, ele é roteirista de coisas muito boas. Será que o que deu errado foi o roteiro do Conor McPherson? Vai saber. Na verdade, se você me perguntar, eu vou dizer, é um filme da Disney. Basicamente isso. E o filme vai funcionar como um filme da Disney. É bonito de se ver, é aquele escapismo puro e simples que você vê cenas em que funcionam em 3D, em tela grande, efeitos visuais lindos, você vê a beleza da Irlanda, que é maravilhosa, e no entanto, sei lá, poderia ter sido melhor editado, poderia ter sido
Do trailer para o filme, a gente vê que tem um monte de cenas que não existem, que eles cortaram. Você vai ver a quantidade de personagens que tem também no filme, que não aparecem. Tem uma lista imensa de personagens, como a professora. Não aparece. Só não aparece. Então eles tiveram de editar esse filme para deixar mais... Não é que seja mais bonitinho, ou mais rápido, ou mais funcional, porque a história ali, ela funciona bem. É gostosinho de assistir. Você vê o Most Digmus, do Josh Gad, funcionando bem, que é um anão gigante que tem suas cenas de comédia. Tem como ver a própria Holly Small, da Lara McDonald, funcionando muito bem, porque ela é heroínazinha. No final das contas, o filme, se não fosse Artemis Fowl, teria sido maravilhoso no sentido de que você tem o início de uma história, você tem dois personagens que têm um passado paternal complicado. A Holly Short, o pai dela morreu porque ajudou, no final das contas, o Artemis Fowl pai. Ele é visto como vilão pela comunidade das fadas, acaba que ela tem uma marcazinha, mas não tem, ninguém se importa no final das contas, porque se importasse ela não teria nenhum cargo na polícia. Não tem consequência. É um filme sem consequências. Você tem várias sequências de situações que, por exemplo, o pai poderia ter morrido em alguns momentos, outros personagens poderiam ter morrido em alguns momentos, mas não morrem, não acontece nada. Os personagens são devolvidos pro ponto em que eles estavam quando a história começou, até porque a narrativa da história já pega do... A história, na verdade, é começada a ser contada em flashback, porque quando você vê o personagem do Most Diggles, ele já está preso, ou seja, isso já é do final do filme. Todo o miolo acontece entre um pedaço do final que é colocado no começo e o final verdadeiro do filme, que mostra a solução do Most Diggles. É complicado você ver esse tipo de personagem não sendo mais cruel, não sendo mais frio. Você vê que o Artemis tem simpatia pela Holly. O plano dele não é tão bom, porque ele podia ter morrido em várias situações. Você vê que a salvação é quase um Deus Ex Machina. Os dois butlers, o butler grande, o Domovoy, e a Juliette, funcionam bem para o que são, mas assim, vira uma coisa de turminha, que depois tem uma reviravolta porque tem um traíra no meio da polícia das fadas. É complicado, porque não precisava ser o Artemis Fowl para contar essa história. Podia ter sido qualquer outro personagem de fantasia. Se fosse qualquer outro personagem, a história teria sido muito boa. Porque você vê um plano, você vê as tramóias, você vê algumas coisas, mas assim, não deixam a história densa. Por exemplo, eles contrataram a Miranda Raison para ser a Angeline Fowl, a mãe dele, do Artemis. Ela nem apareceu. Eles pegaram os elementos, pasteurizaram e foi o que foi. Não saiu disso. Se tivesse tido um segundo filme, se tiver um segundo filme, talvez tenha consequências, mas nem isso eu acredito, porque o papaizinho vai estar lá ajudando o filhinho. Então você diminui o personagem, porque na verdade ele vai ser o sidekick do pai dele, que é mais velho, e não o protagonista de uma série de 8 livros em que ele sozinho resolve tudo. Mas ele resolveu sozinho nesse filme, perdão. Ele resolveu, mas por sorte, né? Não foi essa genialidade toda. Ele dizer que é um gênio do crime não faz dele um gênio do crime. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É hora de dar tchau. É isso. Acho que se você quiser boas histórias do Artemis Fowl, tem 8 livros aí. Se você quiser ver esse filme, veja, porque não é ruim, só não é aprofundado no que seria a história do Artemis Fowl. Pegaram elementos aqui e ali e colocaram. Tem um protagonista que você começa a achar que ele não é carismático depois de um segundo momento, que é o Ferdia Shaw. É um menino
o Artemis ele não tem empatia com ninguém, ok? Mas o Fergia não funciona tão bem no final das contas. Acaba tentando entrar naquela história de personagem da Disney, que o personagem da Disney tem que ter algum momento bonzinho. E fecha você tendo formação de grupinho, o que não é o que acontece com Artemis sempre. Como um filme geral, vamos dar uns 7. Como o filme do Artemis, vão dar uns 3. E é isso, gente. Até a próxima, se não for antes. That's all, folks.